Você já se perguntou por que algumas pessoas ficam viciadas e outras não? Afinal, muitas pessoas bebem álcool socialmente de forma regular, sem nunca se tornarem viciadas. Aliás, muitas pessoas já usaram medicamentos muito viciantes para o alívio de dor, ou até mesmo os utilizaram de forma recreativa, mas sem desenvolver qualquer tipo de vício. Por outro lado, outras pessoas se tornam viciadas, mesmo que tenham tido ainda menos exposição a drogas do que outras pessoas que nunca se viciaram. Por que isso acontece? Será que a nossa composição genética pode nos tornar mais suscetíveis ao vício? Essas são as perguntas que vamos abordar no episódio de hoje. Começarei falando de estudos que sugerem que a nossa composição genética pode realmente aumentar nosso risco de nos tornarmos dependentes químicos. Mas antes disso, é importante lembrar que ainda que algumas pessoas possam estar mais suscetíveis a se tornarem viciadas, isso não significa que elas estejam destinadas a se tornarem dependentes químicas. Por exemplo, eu fiz meu mapeamento genético com o kit caseiro de uma empresa chamada 23andMe. Nesse mapeamento genético, dentre várias predisposições genéticas, apareceu uma predisposição a ter doença celíaca e intolerância à lactose. Mas eu não tenho nenhuma dessas duas condições. A nossa biologia, ou seja, o nosso fenótipo, não é o mesmo que a nossa genética, o genótipo. No caso da dependência química, a genética vai falar apenas de uma maior predisposição à dependência química acontecer. Não é fatalismo. Bom, feitas essas considerações, já podemos falar das pesquisas envolvendo genética e vício. As pesquisas envolvendo genética e vícios começaram em 1959, quando os pesquisadores Gerald McLean e David Rogers, da Universidade da Califórnia, estudavam o consumo de álcool usando camundongos consanguíneos. As linhagens de camundongos consanguíneos são criadas pelo acasalamento de irmãos e irmãs repetidamente por pelo menos 20 gerações. Imagina, 20 gerações. Depois de 20 gerações, os membros do mesmo sexo de uma linhagem pura são aproximadamente 98% geneticamente idênticos. Eles são quase clones. E toda essa consanguinidade permitiu a esses cientistas realizar experimentos envolvendo a relação entre a genética desses camundongos e a possibilidade de eles ficarem viciados em álcool. McLean e Rogers testaram o consumo de álcool em camundongos de algumas linhagens diferentes. Todos esses camundongos foram criados no mesmo ambiente desde o nascimento. E eles ofereceram a esses camundongos uma escolha entre duas garrafas. Uma garrafa tinha água pura e a outra tinha uma solução de álcool a 10%. E o resultado que eles encontraram foi muito interessante. Os camundongos de uma das linhagens mostraram uma forte preferência pelo álcool, enquanto os camundongos de uma outra linhagem mostraram uma forte preferência pela água pura, e outras linhagens apresentaram níveis intermediários de preferência. Todos esses camundongos foram criados no mesmo ambiente. Então a diferença na preferência pelo álcool ou pela água deve ter sido genética. Provavelmente, a linhagem de camundongos que preferiu o álcool tinha alguma predisposição genética para isso. Esse trabalho levou a dezenas de outros experimentos que encontraram resultados bem semelhantes para outros aspectos do vício. Além da preferência pelo consumo da droga psicoativa, diferentes linhagens de camundongos apresentaram diferentes graus de tolerância a drogas psicoativas, diferentes graus de dependência química e até mesmo de crises de abstinência. Juntos, esses estudos mostraram que praticamente todos os aspectos do comportamento do viciado podem ser influenciados pela genética. Nesse momento, você pode estar se perguntando: ok, beleza, talvez isso seja verdade em camundongos, mas como vamos saber se isso se aplica aos seres humanos? Afinal, camundongos e seres humanos não são extremamente diferentes na sua genética? E ao contrário do que se pode imaginar, a resposta é não. No geral, camundongos e seres humanos compartilham quase o mesmo conjunto de genes. Quase todos os genes já encontrados em uma espécie até agora já foram encontrados de forma próxima na outra. Esses genes dos camundongos podem estar em cromossomos diferentes nos seres humanos, mas os mesmos genes existem.
eles estão apenas em lugares diferentes. Além desses estudos envolvendo camundongos, também existem muitos estudos em humanos que também demonstram a suscetibilidade genética a vários aspectos do vício. Muitos desses estudos compararam gêmeos idênticos e gêmeos fraternos. Gêmeos idênticos compartilham o DNA praticamente idêntico. Eles são clones. Portanto, se uma característica observável for baseada inteiramente na genética, gêmeos idênticos certamente irão compartilhar essa característica. Por outro lado, os chamados gêmeos fraternos não são mais semelhantes geneticamente do que qualquer outro par de irmãos. Portanto, uma característica baseada na genética pode ser sim compartilhada por gêmeos fraternos, mas também pode não ser. Os geneticistas usam desses fatos para descobrir quanto da variação de uma característica em uma população específica se deve à genética versus o ambiente. Se gêmeos idênticos sempre compartilham um determinado traço, enquanto gêmeos fraternos compartilham esse mesmo traço apenas algumas vezes, então podemos falar que esse traço é 100% herdável geneticamente. Ou seja, a variação desse traço é determinada inteiramente pela genética. Por outro lado, se uma característica não é mais semelhante em gêmeos idênticos do que nos gêmeos fraternos, então ela não é herdável geneticamente. E finalmente, você pode ter características que são parcialmente herdáveis. Se gêmeos idênticos nem sempre compartilham essa característica, mas ainda são significativamente mais semelhantes do que os gêmeos fraternos nessa mesma característica, a herdabilidade vai cair em algum lugar entre 0% e 100%. E vários grandes estudos sobre gêmeos foram realizados usando esse tipo de raciocínio, e os resultados são reveladores. Consistente com o que foi observado nos estudos com camundongos, a genética influencia a maioria dos aspectos do vício em seres humanos, com estimativas de herdabilidade variando entre 30% e 70%. Por exemplo, a herdabilidade do abuso e dependência do álcool é tipicamente entre 50% e 70%. Estima-se, por exemplo, que a dependência química da nicotina seja em torno de 60% hereditária. E da mesma forma, o vício em drogas ilegais, como heroína, tranquilizantes, estimulantes, vão ter estimativas variando de 25% a 55% de herdabilidade genética. Simplificando, esses números significam que a nossa constituição genética pode realmente influenciar o quanto somos suscetíveis ao vício. Algumas pessoas realmente nascem mais suscetíveis ao vício do que outras. No entanto, mais uma vez, é importante lembrar que o fato de alguém ter determinada predisposição genética para se tornar um viciado não significa que necessariamente essa pessoa vai se tornar uma pessoa viciada. Significa apenas que essa pessoa tem o maior risco de se viciar. É como naqueles casos em que existe alguma doença cardíaca na nossa família que tem algum traço genético. Você pode estar mais em risco em ter uma doença cardíaca do que outras pessoas que não são da sua família. Mas isso não significa que você necessariamente vai ter um ataque cardíaco. Principalmente se você tiver uma vida saudável. O mesmo vai acontecer com o vício. Ainda que você seja geneticamente suscetível ao vício, você ainda vai precisar consumir as drogas para se tornar viciado. Obviamente, uma pessoa que nunca bebeu jamais se tornará um alcoolista, por mais geneticamente suscetível que ela seja. E você talvez esteja se perguntando, se você já se expôs várias vezes a várias substâncias psicoativas, como álcool, por que você talvez não tenha se tornado viciado? Provavelmente você deu sorte. A genética realmente tem um fator fundamental para tornar as pessoas dependentes químicas. E sobre a chamada dependência psicológica, como que essas drogas psicoativas alteram o nosso humor, alteram a nossa energia no dia a dia? Aí vai ficar pro próximo episódio, né? Tá gostando da nossa série sobre a neurociência do vício? Tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Coloca o comentário aí e até a próxima.